Olá, boa noite. Chegando aqui para mais uma live no nosso quadro Dica de Beleza. Eu sou Raquel Lima e é um prazer enorme estar aqui mais uma vez juntinho de vocês. Cada semana um tema diferente. Às vezes a gente fala de beleza exterior, beleza interior. Enfim, a gente sempre aqui juntinhos, né? Sidney Marques, boa noite, seja bem-vindo. Desde já vai curtindo a nossa live, compartilhando para que mais pessoas interajam aí com a gente. Ney Martins, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa aí o seu boa noite. Fala de onde você é, de que cidade você é e está participando aqui com a gente. Se você é de Três Pontas, se você é de cidades vizinhas. Jéssica Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Gente, hoje eu escolhi assim 2 temas para falar, porque eu quero falar mas são 2 que estão aqui na minha cabeça, então eu quero falar 2 temas. Vou intensificar menos em um, mas quero falar 2. Alzira Batista, boa noite. Alzira de Três Pontas, seja bem-vinda. Gilda Cristina, boa noite. Edna Aparecida, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Curta e compartilha aí a nossa live para que mais pessoas interajam aí com a gente, tá bom? Gente, eu quero falar primeiramente sobre os jovens e adolescentes, né? A importância da gente dar uma atenção redobrada para os nossos adolescentes. Sidney Marques falou, a minha cidade é Campo do Meio, em Minas Gerais. Muito bem, Sidney, seja bem-vindo. Compartilhe aí na sua cidade do Campo do Meio para que mais pessoas interajam aqui com a gente. Então, por que falar dos nossos jovens e adolescentes? Porque o nosso mundo hoje está se impressionando muito os nossos jovens, né? É uma cobrança por perfeição, é uma cobrança entre eles mesmos. Temos a rede social, que é uma influência boa, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Raquel Figueiredo, boa noite, seja bem-vinda, minha xará. Gente, então a gente fica muito preocupado. Quantas coisas têm acontecido com os nossos jovens? Quantas coisas ruins têm acontecido? E tem coisas que dá pra gente cuidar, tem coisas que não depende de nós. Mas os nossos jovens estão muito expostos a muitas coisas do mundo. Quantas coisas têm levado os nossos jovens para caminhos que não são legais. Então que a gente tomasse muito cuidado e que a gente ajudasse eles, porque muitos jovens estão já estressados, muitos jovens depressivos, porque eles mesmos fazem bullying entre eles. Na escola, quantos jovens eu tenho visto não estão querendo nem ir para a escola mais, porque vivem sofrendo bullying lá dos colegas. Preconceito das escolhas que eles fazem, talvez até mesmo pelos pais. O não aceitar o jeito que o seu filho é, as escolhas dele, faz ele ficar pior ainda, mais triste, mais excluído, mais discriminado. Temos que olhar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, mostrando cada dia para eles o quanto eles são importantes. O quanto eles são importantes. Vigiar a todo momento. Será que ele está sofrendo bullying na escola?
Será que ele está sofrendo bullying em casa mesmo? Talvez é o preconceito de um pai. Não que ele esteja errado, mas que às vezes ele não consegue aceitar a escolha do filho, da filha. Mas isso gera um sofrimento no adolescente. E as influências do ambiente onde ele vive, onde ele estuda, onde ele tem amigos. Temos que olhar e vigiar eles. Vigiar no sentido de cuidado. Vigiar no sentido de ver o que está acontecendo com o meu filho, o que está acontecendo com esse adolescente, o que está acontecendo com esse jovem. São jovens que não respeitam mais os professores, uns não respeitam nem os pais. Mas não são que eles são más, eles são sofridos, é diferente. Eles vivem numa pressão que eles não sabem como agir. E a gente precisa observar isso, ter esse cuidado. Eu conheço alguns jovens, adolescentes, que não querem mais ir para a escola, porque os colegas ficam fazendo piadinhas. Será que o seu filho tem sido um desses que tem feito piadinhas com os outros adolescentes? Ou é ele que está sendo uma vítima também? Nós precisamos cuidar, ensinar. Se eu cuido do meu, se eu ensino o meu, se eu cuido daqueles que eu conheço, se você cuida daqueles que você conhece, você dá dicas, você ensina, você cuida, o nosso mundo vai sendo melhor. Um cuidando do outro. Não é um apedrejando o outro, é um cuidando do outro. Eu tenho estado muito preocupada com os jovens, com os adolescentes. Como vocês sabem, eu sou terapeuta e tenho meu consultório. E eu tenho percebido quantos adolescentes querem desistir da vida. Não querem mais fazer nada, às vezes não quer mais estudar, não se gosta, não se ama, não se acha bonito. Por que que eles não se amam? Por que que eles não se acham bonitos? Será que tem pessoas comparando eles com outros? Ah, porque o filho do fulano é mais inteligente, porque o filho do fulano é estudioso, você não é? Será que tem alguém comparando? Talvez pode ser os pais, talvez pode ser os professores, talvez os próprios colegas. Gente, uma palavra, quando ela é lançada, ela machuca muito. E muitas vezes não tem volta. E traumatiza uma criança, um adolescente, pro resto da vida. Porque ele se sente inferior, porque ele se sente rejeitado, excluído, e ele vai se isolando dos outros. Aí não consegue fazer amizades, vai ficando quietinho pelos cantos. E muitas vezes aqueles colegas que têm amigos fazem piadinha daquele que fica pelos cantos quietinho. Não é porque ele é enjoado, é porque ele tem alguma dor interior, algum sofrimento, alguma coisa que angustia ele. Às vezes nem ele mesmo sabe o que é, mas tem. Por isso é muito importante que a gente cuide, que a gente dê atenção, que a gente procure entender. E os rebeldes, Raquel? O que acontece? Esses adolescentes rebeldes que xingam, que mexem, que faz piadinha, eles também precisam de cuidados. Porque a gente oferece para o outro aquilo que a gente está com o coração cheio. Se ele faz piadinha, se ele faz, às vezes até maldades, piadinhas maldosas, talvez é o que ele recebe, talvez é o que ele tem aprendido, ou talvez é aquilo que faz falta para ele. Ele não recebe amor, não recebe carinho, então por que eu tenho que oferecer?
e ele trata assim os colegas, ele desconta nos colegas. É uma carência, é uma maneira de se manifestar, uma maneira de chamar atenção. Tem vários motivos. Pode ser que ele não receba amor, ou pode ser que ele seja muito protegido também, porque tudo em excesso prejudica, tudo. A superproteção prejudica, mas o deixar de lado também prejudica. Então, tudo tem que ter uma dosagem certa. Tudo tem que ter um nível ali. Então, precisamos cuidar desses jovens, olhar para cada adolescente e ver o que está acontecendo. Ai, mas a minha filha não obedece, só fica para a rua. Por quê? Por que ela não respeita? Aonde que está o erro? Por quê? Se eu dou amor, se eu cuido, se eu dou atenção, se eu escuto, se eu não julgo, muitas vezes sem querer, às vezes no intuito de acertar a gente julga. Às vezes não é porque o pai é mau, porque a mãe é má, às vezes no intuito de acertar. Às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atrapalhando. Às vezes a gente acha que falando uma verdade de uma maneira às vezes grosseira vai ajudar e muitas vezes não vai. Não vai. Às vezes insinuar, né? Às vezes eu não sei o que está acontecendo com o meu filho, ou com o meu aluno, ou com o filho do meu vizinho que está lá na minha casa, que seja qualquer adolescente. Eu não sei o que se passa na vida dele, o que está acontecendo, mas às vezes eu fico insinuando coisas para ele. E ele se sente às vezes frustrado, acuado. Ou se eu não dou liberdade para o meu filho conversar comigo, se eu não dou liberdade para minha filha conversar comigo, se eu só mostro para eles o meu lado rigoroso, firme, não que eu seja rigoroso por maldade, mas para manter uma disciplina, mas eu faço com que o meu filho não confie em mim. Então tudo tem que ter ali uma medida. Porque se eu sou muito bravo, se eu sou muito rígido, ele vai ter medo de me contar alguma coisa. Gente, está tendo tanto abuso sexual com os nossos jovens e adolescentes. Muito abuso. Então pergunte para o adolescente, pergunte para esse jovem, para essa criança, se está acontecendo alguma coisa, se tem alguém molestando ele, se tem alguém insinuando alguma coisa, falando alguma coisa. Às vezes passa muito despercebido porque a gente não vê maldade nas pessoas, mas a maldade está aí. Tem muitas pessoas boas. Hoje eu conversava com uma diretora de uma escola e ainda falava com ela que eu acredito que a maioria das pessoas são boas. Eu acredito nisso. Eu tenho fé nas pessoas que a maioria são boas, mas tem um percentual de pessoas más, de má intenção. E elas são más, não são também por culpa delas, foi aquilo que elas viveram desde criança, e isso foi predominando na vida delas. Às vezes elas não receberam carinho, às vezes foi aquilo que ela aprendeu, é a verdade dela, é o que ela vivenciou desde quando ela nasceu. Então às vezes a maldade dela para ela não parece maldade, porque é natural para ela. Então às vezes a gente fica espantado de ver, né? Você fala, nossa, como que tal pessoa é capaz de tal maldade? Mas ela já está tão afastada de Deus que ela não percebe, ela não vai percebendo o que está acontecendo na vida dela. Ela vive às vezes ali só naquele mundinho dela, ela não conhece o verdadeiro amor de Deus. Por isso acontece essas coisas, por isso
elas conseguem fazer às vezes maldade para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. O inimigo vem tentando, porque a pessoa já tem um sofrimento interior, já vem trazendo essa carga, e aí o inimigo aproveita daqueles momentos e chega ali para aproveitar daquele momento. Mas nós que conhecemos o verdadeiro amor de Deus, a gente precisa vigiar, dar atenção para todos, sem excluir nenhum. Se você vê um jovem que está também muito rebelde, fazendo, sei lá, extrapolias por aí, não julgue ele também. Tenta acolher. Às vezes o que ele precisa é só de um abraço. Às vezes o que ele precisa é só de um carinho, de um pouquinho de atenção. Aquela rebeldia é uma maneira dele manifestar a dor dele, dele expor, dele chamar atenção. Eu deixei algumas dicas aqui para que a gente possa fazer com os nossos jovens e adolescentes. Uma comunicação aberta. Encoraje-os a falar sobre seus sentimentos e preocupações. Mostre interesse e ofereça um ambiente seguro para que expressem as suas vontades, seus desejos. Ensine técnicas para eles de acalmar, de relaxar, que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que ele pode me falar o que ele está sentindo, que vai ficar muito bem, independente se eu concorde ou não, porque às vezes meu filho vai me falar alguma coisa que eu não vou ficar tão feliz assim, mas eu preciso estar do lado dele. Não quer dizer que eu vou apoiar ele a fazer coisas erradas, mas eu vou abraçar e ensinar ele o verdadeiro caminho com amor, sem julgar, sem apontar. Estabeleça expectativas, ajude a entender que não precisa ser perfeito em tudo. Explique que é normal cometer erros e que o crescimento corre através de desafios da nossa vida. Promova atividades, faz com que ele faça algumas atividades, futebol, vôlei, qualquer coisa que ele goste, incentive ele a fazer aula de alguma coisa, para que ele tenha algo para entreter, para interagir, para gostar, ou incentive ele a conquistar alguma coisa. Isso é muito legal. Ensine ele a gerenciar o seu tempo. O tempo de ir para a escola, o tempo de estudar, o tempo de estar com amigos, o tempo de estar com a família, juntos, talvez para assistir um filme que seja. Isso é muito importante também. Promova autocuidado. Explique a importância de cuidar de si mesmo. Porque quando a gente cuida da gente mesmo, é um sentimento de amor para nós mesmos. Cuidar do nosso corpo, do nosso cabelo, dos nossos dentes. Olhar para o espelho e falar, nossa, como eu sou lindo, como eu sou perfeito. Como Deus me fez perfeito. Mostre para o seu filho, para o seu adolescente que ele é bonito do jeito que ele é. Que ele é lindo, que ele é perfeito. E busque a ajuda de um profissional. Se o estresse e a pressão estiver afetando significativamente o adolescente, considere procurar ajuda de um terapeuta. Se você perceber que você não está dando conta, que ele fica só triste, cansado, trancado no quarto, ou não quer ir para a escola, talvez não queira comer, não queira conversar igual antes, qualquer coisa que você perceba de diferente, incentive ele a fazer uma terapia. Talvez ele não se abra com você, talvez ele fique constrangido, mas você pode encaminhar ele para fazer um tratamento. E dê prioridade para isso, não deixe para depois. Talvez depois possa ser muito tarde. Muitas coisas acontecem porque os nossos filhos não têm liberdade de expressar e de contar o que está acontecendo na vida deles. E isso vai, reprimindo eles, e quando o negócio explode já era. Então a gente precisa dar essa liberdade e mostrar para eles que é seguro
contar quando eles têm um problema. É seguro contar quando está acontecendo algo, que alguém está fazendo alguma maldade com eles, alguma chantagem. Quando eles estão sofrendo bullying na escola, talvez sendo ameaçado por coleguinhas, ou até mesmo por adulto, que é seguro eles contar, que é importante que eles se abram. Alguém quer comentar alguma coisa? Sidney falou parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. Ivan, boa noite. Sidney falou a verdade. Cristina, Ivan, sejam todos bem-vindos. Eveline, Flaviane, Márcia de Chine, Edna, sejam todos bem-vindos. Gente, agora eu gostaria de falar um pouquinho, como eu estava falando, né, dos adolescentes, dessa importância desse cuidado com eles. Eu quero falar um pouquinho da importância da terapia. O quanto a terapia faz diferença na vida das pessoas. Porque muitas pessoas não têm noção da grandiosidade que é fazer terapia. Às vezes a pessoa ainda acha que quem precisa de terapia é porque é louco, porque eu não sou doido de fazer terapia. Não, não é isso. Terapia é para te livrar de coisas que está registrado no teu inconsciente desde a tua infância, desde criança. E quando você não cuida do seu inconsciente, ele somatiza em forma de doença no teu corpo físico. Só que essas doenças eu ainda vou falar na live da semana que vem. Hoje eu vou falar só da importância mesmo de fazer a terapia. O que acontece? Uma dúvida que muitas pessoas têm, hoje eu ainda estava aqui comentando no meu instituto aqui de beleza, que as pessoas às vezes não sabem o que é a terapia. Então, quando a pessoa decide procurar um terapeuta e fazer a terapia, no caso, eu estou falando da minha, tá? Da que eu trabalho. Por exemplo, a pessoa não gosta de contar. Raquel, mas eu não quero falar da minha vida, eu não quero contar. Não precisa. Se você não quiser falar nada, não precisa falar nada de você. Talvez você me conheça, eu não quero contar o que aconteceu comigo. Não tem problema, não precisa me contar. Eu trato as emoções. Como que funciona isso, Raquel? Tratar as emoções. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que sofreu um abuso sexual, por exemplo. Eu vou esquecer que eu sofri um abuso sexual? Não, eu não vou esquecer que eu sofri. Não tem como eu apagar isso da memória, mas tem como eu apagar o sofrimento. A partir do momento que eu reprocesso essa situação, essa emoção, dessa dor de ter sido abusada, é como se ficasse lá na terceira pessoa. Eu vou olhar para trás na minha vida, naquele momento, naquela dor que eu vivi, ela não vai me doer mais. É como se eu lembrasse que isso aconteceu, mas é como se não fosse comigo. Quando eu termino a sessão de terapia, é isso que eu vivencio. É isso que eu sinto. Como se eu estivesse livre. O que acontece? No nosso inconsciente é registrado 40% de tudo de ruim que acontece na nossa vida. Tudo de ruim é registrado ali, 40%. Então, é como se ele ficasse por cima e as coisas boas abaixo. Então, quando eu olho para trás na minha vida, eu vou lembrar de alguma coisa, predomina as coisas ruins. Por isso tem tantas pessoas que passam por sofrimento e a gente fala, nossa, aquela pessoa é tão amarga, que a pessoa é tão mal-humorada. Por quê? Porque na vida dela predomina as coisas ruins. Quando ela olha para trás na vida dela, tudo que ela sente predomina as coisas ruins. Ela não consegue ver as coisas boas. Mas não é porque ela não quer, é porque predomina ali no inconsciente dela. Quando eu faço o reprocessamento, que é essa terapia que eu trabalho, é como se fosse eliminando, vai tirando essas camadas e as coisas ruins vão saindo e as boas vão subindo. Então, quando ela termina as sessões, que ela olha para trás na vida dela, as primeiras lembranças que vêm são as boas. Elas vão começar a predominar em tudo. Por exemplo, no meu caso, eu perdi o meu irmão.
Então antes, quando eu olhava para trás, vinha a dor da perda, o desespero, eu perdi o meu irmão. Hoje, quando eu olho para trás, eu lembro que eu tive um irmão maravilhoso, eu lembro das coisas boas que a gente fez junto. Eu consigo fazer piadinhas e ficar feliz, porque eu tive um irmão e foi tudo muito bom. Então eu predomino as lembranças boas. Não é que eu esqueci que ele morreu, não, mas predomina as lembranças boas. Então eu fico feliz quando eu lembro de alguma coisa. Uma pessoa que sofreu um abuso, igual eu falei no início, sexual, ela vai esquecer? Não, mas quando ela olhar para trás, é como se fosse uma outra pessoa que tivesse vivenciado aquilo, não ela. Ela sabe que passou por aquilo, mas não a afeta, não traz dor, não traz sofrimento mais. Vou dar um exemplo claro disso, por exemplo, para vocês entenderem como que é realmente a sensação. Por exemplo, se eu falar para você hoje, tipo assim, olha, a sua melhor amiga morreu. Aí você vai ficar impactado, meu Deus, né? É um sofrimento. Imagina, o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga morreu, vou sofrer muito. Mas se eu falar para você assim, olha, a melhor amiga da minha amiga, lá que mora lá no Espírito Santo, faleceu hoje. Vai te doer igual quando eu falei para você que a sua melhor amiga ou seu melhor amigo morreu? Não vai doer a mesma coisa. Você vai ficar triste, nossa, poxa, né? Aquela pessoa eu nem conheço, mas que pena. Só não vai te doer tanto quanto quando é alguém tão próximo. Assim é você depois da sessão da terapia. Você vai olhar naquelas dores que você passou, é como se estivesse bem distante. Não está mais em você, está numa terceira pessoa, bem longe. Ao contrário de antes da terapia, que você lembra, você olha para você no seu passado, desde a tua infância, aquilo te traz dor, te traz sofrimento, porque está muito próximo de você. E a gente às vezes registra coisas no nosso inconsciente de maneira diferente. Às vezes eu não registro as dores literalmente naquele fato que aconteceu. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês de como a pessoa registra. Eu vou falar o problema porque eu não vou contar quem é, então não é só o fato em si. Então tinha um casal, né? E a mulher pegou o marido lá traindo ela. E aí os dois eram muito felizes, vivia feliz, tudo. E de repente ela chegou em casa, sentiu um perfume, pensou, nossa, ele tá preparando uma surpresa para mim, né? Que delícia esse cheiro. E ela entrou. Quando ela entrou, o marido dela estava traindo ela. E ela ficou muito triste, mas tudo separou, tudo bem. E ela depois, futuramente, conheceu uma outra pessoa, se casou novamente e foi viver felizes para sempre. Ela não tem trauma de traição, ela não registrou isso no inconsciente dela. Quando se fala em traição, tá tudo bem, ela tá superada, não fez terapia, tá tudo beleza. Teve algum trauma sobre isso? Não, conseguiu casar novamente e tá feliz, certo? Registrou alguma coisa em relação à traição? Não, acredito que não. Então tá beleza. Aí um dia ela foi passear no shopping. E de repente ela com a família nova dela lá, né, com o esposo, filho e tal, caminhando no shopping, de repente veio um desespero nela, um síndrome do pânico que ela não sabia por que estava acontecendo aquilo, era um desespero, uma dor, uma sensação muito estranha. E ela foi fazer a sessão de terapia comigo. E a gente reprocessando toda a vida dela para tentar entender por que ela teve aquele pânico, né? E aí na 4ª sessão, ela lembrou que no dia que ela foi traída, a primeira coisa que ela sentiu a hora que ela chegou na casa dela foi um perfume. Era um cheiro de incenso. Então ela registrou no inconsciente dela aquele cheiro. Então em seguida ela entrou e sentiu aquela dor, a dor da traição. Quando ela foi passear no shopping, muitos anos depois, de boa,
ela passou em frente a uma loja que vendia incenso. Quando ela sentiu o cheiro, que por coincidência era o mesmo que estava na casa dela, veio aquele gatilho. O inconsciente mandou uma mensagem para o consciente dela que aquele cheiro trazia dor, que aquele cheiro trazia aquele desespero da traição. Ela não lembrou que aquela dor era de traição, mas ela sentia o desespero, aquele desespero que incomodava, que ela não sabia de onde estava vindo. Só na terapia ela conseguiu associar isso e lembrar. Então, muitas vezes eu estou numa festa, não sei se você já passou por isso, se você já passou, me fala aí. De repente você está numa festa, está tudo bem, você está com a tua família, ou então você está até mesmo em casa, sei lá, você está num dia legal, num dia bom, está tudo bem na sua vida, e de repente vem uma tristeza, uma angústia, ou uma vontade de ir embora daquele lugar que você está. Já aconteceu isso com você? É porque algum gatilho foi ativado aí. Alguma coisa que você vivenciou no passado, que registrou no teu inconsciente, foi ativado por algum gatilho. Que às vezes você não sabe qual é, mas foi ativado. Me conta aí se você já passou por uma situação assim, de estar bem, de repente vinha aquela angústia, aquele sensação estranha, uma sensação de que algo ruim ia acontecer. Então esses são os gatilhos. Quando você faz a terapia, esse gatilho não ativa mais, porque você eliminou ele. Outra coisa que acontece, quando a criança é pequena, aí, por exemplo, o pai ou a mãe manda a criança calar a boca. Cala a boca, menino, nossa, você fala demais, você enche o saco demais. Beleza, parece que não foi tão ofensivo assim. Mas a criança registra no inconsciente dela que quando ela fala, ela está atrapalhando alguém. Porque o pai dela mandou ela calar a boca e ela precisa ficar calada. Para não desagradar ninguém, ela tem que ficar calada. Na vida adulta, aí ela precisa fazer uma palestra, ela precisa apresentar um trabalho na escola, qualquer coisa ela não consegue, mas ela não sabe por quê. Então, quando ela pensa em apresentar um trabalho, vem um gatilho, não fala, fica quieta. Aí ela acha que ela não consegue falar. Aí ela precisa fazer uma live, por exemplo. Ela não consegue, porque alguma coisa não deixa, ela não consegue, porque tem esse gatilho. Toda vez que ela vai falar em público, que ela vai apresentar um trabalho de escola, vem aquele gatilho, não fala. Cala sua boca, você não pode falar que você vai atrapalhar alguém. Entendeu como que é registrado as coisas no nosso inconsciente? Então ela precisa reprocessar isso para ela ficar livre. Por isso a gente fala, terapia te livra de tudo aquilo que te paralisa. Porque muitas vezes você não consegue ir para frente por conta dessas coisas que nos paralisam. Às vezes crenças limitantes também que eu crio. Eu crio crenças limitantes. Às vezes eu mesmo, ou às vezes as pessoas que estão à minha volta faz com que eu adquire uma crença limitante. Por exemplo, que dinheiro não presta, que dinheiro traz discórdia. Então aí eu crio aquilo. Então quando eu pego um dinheiro, uma quantia maior, o meu inconsciente dá um jeito de eu gastar aquilo, de trazer uma conta, porque eu não posso ficar com muito dinheiro, porque dinheiro faz mal, dinheiro não é bom. São crenças que tá no nosso inconsciente. Jailson Oliveira, olha só que interessante, muito interessante mesmo, Jailson. Fabrício Fernandes, boa noite de Alfenas, boa noite, Fabrício, seja bem-vindo também. O Jailson falou que ele sim já sentiu isso, de estar bem, de repente vir algo ruim, uma sensação ruim, uma vontade de ir embora. Patrícia Souza, já estava na cozinha fazendo um bolo. E aí, você sentiu isso, Patrícia? Essa sensação estranha? Provavelmente foi algum gatilho que ativou aí em você. Então, gente, acontece muito isso. Se todo mundo tivesse noção do quanto a nossa mente, ela é poderosa, ela cria, você tem o poder de criar muitas coisas, como você tem o poder de destruir com a sua mente.
Você pode te levar para frente, como você pode se afundar através dela. A nossa mente é muito poderosa, o nosso inconsciente, ele registra as coisas de uma forma que muitas vezes a gente não consegue compreender. A gente tem só que cuidar. Então, eu sempre falo e gosto de repetir, dê prioridade. Se você já passou por alguma coisa que te traz dor, cuida, faz terapia para você se libertar. Às vezes você pensa, ai, minha vida não vai para frente, ai, não consigo alcançar nada que eu quero. Talvez é o seu inconsciente que não deixa você ir para frente. Tem alguma coisa registrada que não deixa você prosperar. Por exemplo, pessoas que às vezes é traída, mais um exemplo de traição. A pessoa é traída, por exemplo, o meu marido me traiu e aí eu larguei daquele marido, mas eu já registrei, pode ser que seja na vida adulta, às vezes nem tudo que eu registro é na infância, tá? A maioria é traumas de infância, mas tem os da vida adulta também. Então eu registrei aqui no meu inconsciente que homem não presta, que homem trai, que todos os homens são iguais, e beleza. Mas aí eu separei e casei com outro. E aí, porque lá no meu inconsciente eu já registrei que homem não presta, que homem trai, que todos são iguais, o que eu vou fazer? Às vezes o meu marido pode até ser bom, mas como isso já está predominando lá no meu inconsciente, é inconsciente, viu, gente? Às vezes a pessoa, ela não tem noção disso, porque é inconsciente, foi o trauma que ela teve, ela registrou. Ela acaba atraindo uma situação para aquele novo marido trair ela, ou aquela nova esposa. Então ela pode casar 10 vezes, que sempre vai ter traição na vida dela, porque ela atrai aquilo para ela. Ela atrai, porque está registrado. Então ela precisa romper isso, ela precisa fazer um tratamento, fazer essa terapia para ela entender, para registrar uma nova mensagem lá no inconsciente dela, que todos os homens não são iguais, todas as mulheres não são iguais. Existem mulheres maravilhosas, existem homens maravilhosos. Não é porque um relacionamento deu errado que todos vão dar. Né? Não é porque tem uma fruta lá na árvore que não está boa que todas vão apodrecer. Tem muitos frutos bons. Então a gente não pode generalizar. Entendeu como que é? Só que às vezes o nosso inconsciente não é assim. Ele registra e generaliza. Então eu preciso fazer terapia para tirar isso do meu inconsciente. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? E todo mundo precisa de terapia, todo mundo tem problema, todo mundo já teve um probleminha na escola, todo mundo já teve um probleminha em casa, ou com pai e mãe, ou com vizinho, com colega, uma decepçãozinha ali, uma decepçãozinha aqui. Então todo mundo deveria fazer terapia, porque é muito grandioso. Quem me segue no Instagram, quem não segue, segue lá. É @RaquelLimaTerapeuta, tá? Quem me segue deve ter visto hoje lá que eu postei um depoimento. Quem não segue, começa a me seguir e vai lá para vocês verem o depoimento que eu postei hoje. Então, é tipo assim, é uma pessoa que passou comigo, ela até colocou o nome, tá lá tranquilo, e foi libertador na vida dela. É uma senhora, e ela falou que assim, é libertador tudo que aconteceu na vida dela, a transformação. Ela achou que não tinha mais esperança para a vida dela. Ela achou que nada ia mudar mais na vida dela. Ela estava sem esperança de mudança. Porque quando a pessoa está em depressão, quando a pessoa está triste, ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, sozinha. Ela não consegue, porque a dor dela é tão grande, tão real, que ela não consegue ver a possibilidade de mudança. A partir do momento que ela faz a terapia, ela entende que ela ainda tem uma vida pela frente. Ela se fortalece. Não vai mais ter problema na minha vida, Raquel? Vai, problemas a gente tem, mas você vai ter força para passar por esse problema sem se abater, sem tanto sofrimento. Você vai ter mais força
para conseguir vencer todos os obstáculos. E é isso. Então, se você tem alguma coisa na tua vida que você precisa mudar, faz terapia. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Fabrício Fernandes. Tem que haver uma separação entre as pessoas para não agir com emoção, não por tudo a perder. É verdade, não pode agir pela emoção. Por isso que a gente fala assim, ó, no calor da emoção não faz nada, né, Fabrício? Tem que esperar um pouquinho, esperar esfriar a cabeça, depois você resolve lá os problemas. E é assim. Mas não tem essa separação no momento ali da emoção, né? Então, às vezes a gente nem resolve, mas fica registrado. E quando fica registrado no nosso inconsciente, às vezes nos prejudica em coisas que a gente nem imagina na nossa vida. E a terça-feira que vem, gente, eu vou falar sobre as doenças físicas que são somatização do emocional, de coisas que a gente não trata na terapia, que a gente não cuida, eu não faço terapia, eu não trato, e isso somatiza no meu corpo em forma de doença física. Já viu alguém falando assim, uma outra pessoa, olha, isso que você tem é tudo psicológico, essa doença sua é psicológica. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas aqui o meu braço está doendo de verdade, como que você pode falar que é psicológico? Mas não é que você está inventando a doença, é porque ela somatizou alguma emoção que você viveu, algum trauma, algum estresse, alguma decepção, qualquer coisa que aconteceu na sua vida que não teve, não resolveu, não cuidou, somatizou no corpo. É como se fosse um aviso do corpo. Então, somatizou em forma de doença. Então, são várias as doenças que são somatização. E aí eu vou falar delas na próxima terça-feira. Então, não percam, tá? Terça-feira, às 20h30, nós vamos estar aqui. Assim só atrasa um pouquinho, mas coisa pouca. Gente, agora vamos para os brindes. A Eveline já tá escrevendo os nomes aí de quem quer brinde, é só falar eu quero. Vamos sortear hoje um pó de café do Bibi, né? O pó Dona Celica, eu acho que eu tenho aqui para mostrar. Deixa eu pegar, olha. Pó de café Dona Celica. Muito bom. Quem já ganhou, olha, não arrepende. E quem quiser comprar, é só ligar aí pro Bibi. Também temos um vale hidratação aqui do Instituto de Beleza Raquel Lima. Temos também uma flor da Flora Primavera. E a Jéssica quer sortear uma unha aí, Jéssica? Quer presentear alguém com uma unha ou uma maquiagem? A Jéssica sempre também nos ajudando aí. Pode, se você quiser. Deixa eu só abrir aqui para pegar os papéis. A Eveline tá aqui trazendo os nominhos para mim, pra gente fazer o sorteio. Maria José, minha mãe, tá aqui na live também. A Jéssica falou que pode. Jéssica, o que você quer nos presentear aí para sortear? Fala aí. É um vale uma unha da mão, do pé, ou pé e mão, ou então um vale maquiagem? O que você vai nos presentear hoje? Tatiana, Donizete, Jailson... Falar uns boa noite aqui porque eu ainda não falei. Poliane, Joyce, Gilda. Se eu não falei boa noite para todo mundo, me perdoe porque vai passando rapidinho. A ganhadora pode escolher. Olha, gente, quem ganhar o brinde então da Jéssica? A Jéssica Oliveira, que é maquiadora. A Jéssica é manicure, né, Jéssica? Quem ganhar o brinde dela aí vai poder escolher se você quer fazer as unhas ou se você quer fazer maquiagem. É isso, né, Jéssica? Gratidão, Jéssica, por sempre estar aqui participando com a gente e nos ajudando aí com os brindes. A Eveline já tá terminando, terminou a Eveline de anotar os nominhos, tá terminando. Gilson, Justino, boa noite. Raquel, boa noite, Gilson.
Jéssica, eu que agradeço. É um prazer, gente. Gratidão por cada um que me acompanha toda terça aí. Gratidão por vocês compartilharem aí a live. A gente sempre aqui com um tema, sempre tentando trazer algo bom, algo que faça diferença na nossa vida, né? Hoje eu até tentei arrumar uma pessoa para vir fazer uma oração diferente, mas aí a pessoa que eu convidei tinha um compromisso, mas se ela puder eu trago semana que vem, tá? Além do tema, pra gente fazer uma oração aí no final, principalmente para os nossos jovens e adolescentes, tá bom? Mas na tua oração aí, independente da sua religião, na hora que você for fazer essa oração, coloque a intenção dos nossos jovens, né? Dos nossos adolescentes. Gente, todo mundo colocou eu quero ir. A Eveline tá terminando aqui de anotar os nominhos pra gente fazer o nosso sorteio aí dos nossos brindes. Hoje eu atendi, né, aqui no Instituto, a hidratação da semana passada. Quem ganhou aí a hidratação, quem ganhou a flor, não sei se já foi pegar, mas tem que pegar de uma terça até na outra, tá? Quem ganhar o brinde hoje, por exemplo, tem que pegar até na próxima terça, se não pegar, perdeu. Então, quem ganhou a semana passada e não pegou o brinde até hoje, perdeu, tá? Ó, tá todos os nominhos aqui. Vou começar hoje sorteando aí o brinde da Jéssica. A Jéssica, deixa o teu telefone aí pra nós, Jéssica, por favor. Ó, vou pegar aqui, valendo. Quem ganhou um brinde da Jéssica é a Edna Aparecida, ganhou aí o brinde da Jéssica. Edna, você pode fazer ou as unhas ou então uma maquiagem, você escolhe. O telefone da Jéssica é 999325881. Só ligar para ela aí, agendar uma maquiagem, suas unhas, seu cabelo, tá bom? Então vamos lá, agora valendo uma flor da Flora Primavera. Quer pegar aqui, Eveline? A Eveline vai pegar aqui agora. Vamos ver quem ganhou uma flor da Flora Primavera foi Poliane Inácio. Poliane, parabéns, você ganhou uma flor da Flora Primavera. É só você passar lá, dar o seu nominho e pegar a sua flor, tá bom? A Flora Primavera que tá aí nos melhores momentos, né, gente? Com flores para enfeitar batizado, casamento, para presentear quem você ama e também em momentos tristes, né? Para você levar aí para colocar lá no cemitério, sei lá, onde você achar que deve colocar a flor. Mas é mais legal presentear a pessoa enquanto ela tem vida, né? A gente leva lá, coloca lá no cemitério, mas quando a pessoa tem vida, é mais gratificante a gente presentear aí com flor. Poliane Inácio, aí agradecendo a Aline, depois vou assistir, tudo chegou atrasada, Aline. A Aline veio aqui hoje hidratar os cabelos, né? Agora valendo o que, Eveline? Já sorteei. Não, ainda tem vale hidratação. Aqui do Instituto de Beleza Raquel Lima. Valendo uma hidratação, vou deixar o pó de café por último. Peguei aqui, valendo uma hidratação. Jéssica Oliveira e Jéssica, você nos presenteou e você ganhou também aqui um brinde. A Jéssica ganhou um vale hidratação aqui do Instituto de Beleza Raquel Lima. Agora valendo o pó de café Dona Celica. Vamos ver quem vai ganhar o pó de café. Eveline, pega aqui o pó de café. Eveline vai pegar aqui na vasilhinha, valendo. A Aline falou, amei, tem mãos de fada. Gratidão, Aline. Vamos ver quem ganhou. Gilda Cristina. Gilda Cristina, você ganhou o pó de café Dona Celica. É só passar aqui no Instituto de Beleza Raquel Lima e pegar o seu pó de café. Tá bom? Sorteamos tudo? Sorteamos, né, Eveline? Quem ganhou o pó de café? A Gilda, que ganhou o pó de café. Então, sorteamos o pó, sorteamos a flor
o brinde da Jéssica e o vale hidratação aqui do Instituto de Beleza Raquel Lima. Gente, então é isso. Por hoje é só. Espero que tudo que tenha falado aqui tenha tocado um pouquinho no coração de cada um, tenha feito a diferença, né? Que Deus abençoe grandemente cada um e até terça-feira que vem. Um beijo no coração de cada um. Tatiane, boa noite. Fiquem todos com Deus.